Bom dia a todos. Então vamos começar? Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá certo? Ok. Então vamos lá. Então, meu nome é Mariana Gomes, sou gerente do Centro de Reabilitação Piracicaba e responsável pela captação de imposto de renda junto às empresas e pessoas físicas. Sejam muito bem-vindos ao nosso café virtual CRP Fundeca 2026, conectando você aos resultados do seu investimento social. É uma grande satisfação ter cada um de vocês aqui, empresas, instituições e pessoas que acreditam no poder transformador da destinação do imposto de renda. Hoje, o nosso encontro tem um objetivo muito especial: fazer uma retrospectiva e a prestação de contas dos resultados dos 4 projetos executados entre março de 2025 e fevereiro de 2026. E vale ressaltar que esse encontro está sendo gravado e será disponibilizado integralmente em nosso canal do YouTube. Antes de seguirmos, é fundamental reconhecer todos os elos dessa rede de confiança que tornam possível transformar imposto de renda em impacto social. São eles: o CMDCA de Piracicaba, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e Família, o Centro de Reabilitação Piracicaba e, claro, vocês, destinadores de imposto de renda, empresas e indivíduos. E para falar um pouquinho sobre a importância dessa rede, eu convido agora a senhora Adila Poli, presidente do CMDCA de Piracicaba. Seja bem-vinda, Adila. Bom dia a todos. Como a Mariana já falou, meu nome é Adila. Atualmente eu sou presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Piracicaba. É um prazer estar com vocês aqui nesse café virtual. Dizer, né, que a prestação de contas, ela não é só a burocracia, né, mas é mostrar para todos o trabalho que está sendo realizado e aqueles que confiaram fazendo a destinação do imposto de renda. Em relação ao que a Mari trouxe, dos 4 elos, é super importante e significativo, né, que esses 4 elos, eles aconteçam de forma harmoniosa. O CMDCA e a Secretaria de Assistência Social, eles estão ali sempre na ponta, na gestão dos recursos, né, olhando para a rede de proteção, pensando sempre na proteção integral das crianças e dos adolescentes. O CRP Piracicaba, que realiza um trabalho assim maravilhoso, um trabalho com muita responsabilidade e efetividade para as nossas crianças e adolescentes do município que mais precisam, um trabalho de referência, né, no município de Piracicaba. E para as pessoas, sejam elas pessoas físicas ou pessoas jurídicas que fazem a destinação do imposto de renda e que visualizam a importância, né, de destinarem esses recursos direto na declaração, para que eles fiquem no município de Piracicaba, transformando a vida dos adolescentes e crianças do nosso próprio município, mantendo esses recursos aqui conosco no município. Então, é importante, né, que essa rede, esses 4 elos, eles estejam sempre muito fortalecidos para que nós possamos dar continuidade a todo esse trabalho, não somente que o CRP realiza, assim como outras OSCs também do nosso município, porque se não fosse essa destinação, seja de pessoa física ou pessoa jurídica, esses projetos eles nem sairiam do papel. Então, em nome do CMDCA Piracicaba, eu quero novamente agradecer, pedir para vocês que a gente sempre permaneça, né, fortalecidos, para que nós possamos dar continuidade desse trabalho, esses serviços e projetos ofertados aqui para as nossas crianças e adolescentes. Muito obrigada pelo convite e sempre que possível estaremos com vocês. Nós que agradecemos, Adila, a sua participação e a sua fala. Muito obrigada. Bom, então esse café, ele é acima de tudo uma celebração dessas parcerias, onde cada elo é essencial. Agora, eu gostaria de convidar cada pessoa aqui presente a se apresentar brevemente, dizendo o seu nome, empresa ou instituição que representa. Vamos começar? Marina, comece apresentando aí. Tá bom. Meu nome é Marina, eu trabalho no Centro de Reabilitação.
E tá dando apoio tecnológico aqui pra gente, para o negócio acontecer. Vamos lá. Meu nome é Luciane, trabalho também no centro de reabilitação. Meu nome é Débora e eu sou psicóloga aqui no Centro de Reabilitação. Meu nome é Samira e eu também trabalho no Centro de Reabilitação. Meu nome é Maiara, sou assistente social no Centro de Reabilitação. Meu nome é Joyce e sou a pedagoga do atendimento educacional especializado. Bom dia, meu nome é Bruno, eu sou psicólogo também no Centro de Reabilitação. Bom dia, meu nome é Mirela, trabalho aqui no Centro de Reabilitação, sou diretora da escola daqui, responsável também pelo atendimento educacional especializado Florescer e dos projetos que serão apresentados. Quem mais? Bom dia, meu nome é Patrícia, trabalho no Centro de Reabilitação, fazendo captação de recursos de nota fiscal paulista para a entidade. Quem mais? Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou Filomena, eu trabalho na empresa CNH, do qual já recebeu aí a Patrícia, né, para fazer um trabalho bem bacana que vocês fazem com a nota fiscal paulista. Obrigada, Filomena, pela presença. Mais alguém? A Sabrina está falando, creio que ela está sem microfone. Então também temos a Sabrina, assistente social, que trabalha aqui com nós no Centro de Reabilitação. Tá. Mais alguém de alguma empresa? Não? Tá. Então, aproveitando esse momento, eu peço que todos abram suas câmeras só para registrar uma foto. Maria, você executa aí? Sim. Vou parar. Todo mundo. 1, 2, 3 e... foi. Aí. Muito bom. Então, agora que nós já conhecemos um pouco mais, vou apresentar rapidamente o roteiro do nosso encontro. Então, vão ser 8 etapas. Então, 1, quem somos? CRP em perspectiva. 2, projeto Conectando Laços. 3, projeto Era Uma Vez. 4, projeto Florescer. 5, projeto Livre Trânsito. 6, novos projetos. 7, perguntas e interação. E 8, encerramento. Então, vamos começar olhando para a nossa trajetória. São 60 anos de atuação dedicados à inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. Convidamos todos vocês a assistirem ao nosso vídeo institucional. Acreditamos que a inclusão da pessoa com deficiência é um passo fundamental na construção de uma sociedade mais inclusiva e sustentável. Desde 1965, defendemos a garantia desse direito à pessoa com deficiência e com transtorno do espectro autista. Em nossa estrutura própria, desenvolvemos tecnologias de transformação e inclusão social, orientadas pelo compromisso com a Agenda 2030 e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS. Com uma equipe qualificada que soma mais de 130 profissionais de diferentes áreas, atendemos Piracicaba e outras 10 cidades da região.
São mais de 900 atendidos ao ano. Impulsionamos uma rede de cuidados aos atendidos e suas famílias, considerando as singularidades de cada cidadão e as especificidades de cada fase da vida. Nossa atuação é dividida em assistência e desenvolvimento social, educação, saúde e inclusão profissional. Nesses 4 grandes pilares, oferecemos Centro Dia. Acolhemos adultos com deficiência que necessitam de apoio nas atividades diárias, promovendo autonomia, qualidade de vida e inclusão. Escola de Educação Especial. Atendemos estudantes com deficiência, oferecendo ensino especializado e adaptado às suas necessidades, promovendo desenvolvimento cognitivo, social e emocional. Atendimento educacional especializado. Apoiamos estudantes com deficiência no contraturno escolar. Trabalhamos habilidades cognitivas, motoras e socioemocionais, complementando o ensino regular. Centro especializado em reabilitação, com atendimento para pessoas com deficiência física e intelectual, promovendo reabilitação, inclusão e qualidade de vida. Transtorno do espectro autista. Atendimento especializado, integrando diversas áreas para desenvolver habilidades, comunicação e autonomia, com abordagem centrada na família e na classificação internacional de funcionalidade. Programa Empresa Inclusiva, uma assessoria às empresas promovendo a inclusão e a permanência de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, garantindo igualdade de oportunidades e valorizando a diversidade nas organizações. Isso é feito com uma gestão alinhada, que valoriza seus colaboradores e cumpre com os padrões de excelência e transparência. Criamos um ambiente inovador, contribuímos para uma sociedade mais inclusiva e sustentável. Bom, agora chegamos ao coração do nosso encontro, que é conhecer os projetos que vocês tornaram possíveis. Cada iniciativa representa não apenas um projeto, mas histórias reais de transformação. Todos foram executados entre março de 2025 e fevereiro de 2026, e hoje compartilhamos os resultados de um ano de trabalho. Então, agora vamos conhecer o projeto Conectando Laços, Família, Escola e Território. Esse projeto foi viabilizado pelas empresas Andritz e Caterpillar, Cota Inclusão. Gostaria de convidar a Débora Moraes para compartilhar conosco um pouco dessa iniciativa tão especial. E Débora, você tem até 10 minutos para compartilhar. Bom dia, pessoal. Todos me escutam bem? Bom, como já foi apresentado, eu me chamo Débora, eu sou psicóloga aqui no Centro de Reabilitação e eu fiz parte do projeto Conectando Laços durante o ano de 2025. Como a Mariana trouxe, esse projeto ele tinha 3 frentes principais, que era a nossa atuação com as famílias, com a escola e com o território. Pensando de forma ampla, né, com um objetivo principal, essa inclusão social dos alunos da educação especial João Guidotti, que possuem deficiência intelectual e múltipla. Então, vou trazer um pouquinho para vocês agora. Pode passar, Marina, por favor. Quem era a equipe desse projeto, né? Então, o projeto ele se constituiu pela Mirella Leone, que é a diretora da escola e também coordenadora do projeto, eu, que sou psicóloga, e a Sabrina Mendes, que é assistente social. Eu e a Sabrina, em conjunto, pensando nessa atuação técnica psicossocial, a gente conseguiu fazer um olhar mais complexo para essas famílias e também para os estudantes, podendo não só pensar na garantia de direitos, mas também com um olhar voltado à dinâmica familiar, à autonomia desses estudantes e os desejos futuros deles. Pode passar, por favor? Bom, então, para quem a gente fez todo esse projeto, né? O nosso público foram crianças, adolescentes e jovens de 9 a 21 anos, os estudantes da Escola de Educação Especial João Guidotti,
os agentes escolares também dessa mesma instituição, que são professores, auxiliares de classe e também toda a gestão, para que a gente possa ter um olhar técnico, né, crítico e também mais perspicaz com as famílias desses alunos, para que a gente pudesse realizar todas essas orientações, reflexões, né, um momento também de dar voz ativa para esses alunos, da gente escutar quais são os seus anseios, os seus desejos para o futuro, né? E como a gente pode pensar em conjunto com eles para conseguir alcançar tudo isso. E também a realização de 72 grupos de autodefensoria. Autodefensoria é um conceito muito abordado dentro do contexto da pessoa com deficiência, que diz dessa autonomia para dizer sobre si, né? O que deseja fazer, o que não deseja fazer, quais causas lutar. E nesses grupos, que eram realizados todos com os estudantes da Escola de Educação Especial João Guidotti, a gente pode abordar diversos temas. A garantia de direito, como se relacionar, né, os diferentes tipos de relacionamentos familiares, aqui mesmo institucional, relacionamentos amorosos, e outros temas que a gente trabalhou, visando dar essa autonomia, essa voz ativa, esse estímulo para que os alunos pudessem dizer por eles mesmos, tá? E esses grupos de autodefensoria trouxeram vários desdobramentos aqui, que foram muito bacanas, que é um pouquinho do que eu vou contar para vocês agora. Pode passar, por favor, Maria? Bom, um dos grandes desdobramentos foi a realização de um show de talentos, que vocês vão ver já já, um vídeo, que foi nesse momento da autodefensoria, dos grupos, que a gente estava utilizando recursos musicais para poder conhecer um pouco mais dos gostos dos estudantes e também ser uma ferramenta de socialização entre eles, né? E nesse momento, um aluno que era muito tímido, recém-chegado aqui da escola, pode se abrir através da dança, compartilhar, fazer uma apresentação maravilhosa ali para os participantes do grupo. Isso foi uma ferramenta, né, descoberta ali no grupo, que mobilizou uma maior participação dele, inclusive em sala de aula, né? A professora pôde utilizar desse recurso musical, que ela viu que funcionou ali no momento do grupo, para aproximar esse estudante, não só das atividades pedagógicas, né, mas também da participação, da socialização dele ali com os colegas em sala de aula. Diante disso, né, isso mobilizou, despertou na equipe um desejo, então, de fazer um show com todos os talentos que a gente tinha aqui, né, nesse aspecto cultural de fato. Então, vocês vão ver já já, mas dando um spoiler, né, foi um momento onde a gente teve apresentações de música, dança, desenhos, né, a gente teve desfiles. Então, foi um momento para, de fato, exercer esse protagonismo e essa autonomia na escolha, na forma de apresentação, que a gente tentou trabalhar aí durante todo o ano com o grupo, né? Então, foi um momento onde a gente pôde visualizar isso tudo acontecendo. Além disso, algumas conquistas que a gente considera muito importante foi a nossa ida ao cinema e também a nossa saída noturna com os estudantes, né? No qual eles também tiveram um protagonismo de fazer a votação sobre qual filme eles gostariam de assistir, qual lugar eles gostariam de ir nessa saída noturna. E todas essas ações diferenciadas que a gente conseguiu promover aqui dentro foi pensando nesse fortalecimento de vínculos, não só entre os estudantes, com a nossa equipe, mas também para que eles pudessem ter esse estímulo do vínculo no contexto social, exercer a sua cidadania, o seu direito ao lazer, de acesso à cidade, né? Então, foram ações que, por meio da autodefensoria, a gente conseguiu aí pensar num desdobramento para além disso. Marina, pode passar, por favor? E agora tem, então, esse vídeo que vai trazer um pouquinho para vocês do que foi esse momento tão especial do show de talentos. O show de talentos nasceu de algo que já víamos nos grupos. Cada aluno carregava um potencial único. Durante os encontros, eles mostravam seus gostos, imitações, músicas e gestos. A gente percebeu que faltava um espaço para que isso aparecesse de verdade. A ação foi construída com eles. Cada aluno escolheu o que queria apresentar e como queria se expressar. Para nós, o mais importante era garantir a autonomia, que cada aluno se apresentasse do seu jeito, valorizando a personalidade de cada um.
Ednelson, o que você fez aqui no show de talentos hoje? Dantei. Dançou? O que você dançou? TikTok. Raquel, o que você achou do show de talentos? Eu gostei de dançar. Vamos dançar, porque eu vou deixar meu sonho. O sonho dela é dançar no show de talentos. O que você dançou hoje? O funk. Funk. Bruna, o que você mais gostou aqui no show de talentos? Eu cantar hino, tu passa lá em casa, cura a minha família. Gostou de cantar? Gostei. A Lorena também participou do show de talentos de hoje. Ela vai contar um pouquinho do que ela apresentou. Canta. Qual música você cantou? A mão pra cima. Mãos pra cima? E você gostou de fazer essa apresentação? Sim. Hoje o Arthur participou com a gente do show de talentos. Ele vai contar um pouquinho sobre como foi. Eu vi esse desenho. Você fez desenho do quê? Turma da Mônica. Você gosta muito da Turma da Mônica? Com certeza. Aprendi muitas coisas com o Maurício de Souza. Então você é um fã do Maurício de Souza. Eu aprendi como desenhar a Turma da Mônica e fiz. Que legal, parabéns, você foi ótimo. Esses momentos ampliam a comunicação, a confiança e mostram habilidades que às vezes passam despercebidas no dia a dia. Quando criamos oportunidades, eles mostram tudo que já estava ali. Basta espaço para brilhar. Bom, pessoal, foi um pouquinho, né, desse um ano. Agradeço aí pelo espaço. Espero que tenham gostado. Obrigada. Débora, muito obrigada. Gostaria de ressaltar que as empresas Drogal e Fortrac justificaram a ausência por questões de trabalho e que a Maria Eduarda da Unimil está presente, mas ela não consegue abrir a câmera. Então, vamos continuar. Na sequência, o projeto Era Uma Vez, Construindo Histórias no Território. Esse projeto foi viabilizado pelas empresas Hyundai, Cota Inclusão, e Danpower, Drogal, Finha, Terra Verde, Unimil e Pessoas Físicas, com Cota Inovação. Convido Maiara Bueno para apresentar o projeto, que dá voz às histórias e vivências transformadoras. 10 minutos, Maiara. Então, bom dia, todo mundo também está me ouvindo bem? Sim. Sim. Então, como já foi dito, eu sou Maiara, eu sou assistente social. Vou apresentar para vocês o projeto Era Uma Vez, e antes de começar a apresentação, eu queria lembrar um pouquinho do enredo desse projeto, né? Que conta a história de uma criança com deficiência que ele idealiza conviver com as diferenças na sociedade, na comunidade, de uma forma saudável, respeitosa. E quando ela acorda desse sonho, ela percebe que nem sempre é assim. Então, a partir desse enredo, o projeto Era Uma Vez, ele se dividiu em duas práticas. Práticas de ações no território. A primeira é a formação da rede intersetorial, e a segunda é o desenvolvimento de vivências com crianças e adolescentes no Centro de Convivência Intergeracional, que é o CC Inter, né? Então, na primeira formação, na questão da formação, ela foi realizada para fazer o acolhimento, atendimento dessas pessoas com deficiências em projetos, serviços e programas, e nesse segundo momento, a ideia era realizar a inclusão de pessoas com deficiência no serviço do CC Inter, né? Que hoje no município a gente tem 5 CC Inters. Então, aqui, como fala do objetivo, né, principalmente práticas de apoio sociofamiliar que promovam espaços reflexivos e inclusivos, né? Nosso maior papel dentro desse projeto foi ações de reflexão mesmo, né, no território e com essas pessoas. Pode passar, Marina. Então, nossa equipe foi composta pela Mirella, que é a nossa coordenadora, foi a nossa coordenadora diretora, pelo Bruno Bonifácio, que é psicólogo, e por mim, que sou assistente social. Pode passar. Então, para quem fizemos, né? Foram crianças com deficiência de 6 a 11 anos, família dos atendidos, profissionais do CC Inter, crianças e adolescentes do CC Inter e a rede intersetorial, que é a saúde, assistência e educação. Pode passar. Aqui são as ações para o desenvolvimento do projeto, né, para que ele tenha sucesso, e eu resolvi, assim, focar principalmente em duas específicas, né, que eu acho que foram
que são momentos que eu posso aqui exemplificar, né, desse sucesso do projeto. A primeira, então eu vou ler e depois eu falo um pouquinho. Então, a primeira foi o planejamento e monitoramento das ações, acolhida inicial, escuta e orientação das famílias, encaminhamento da rede, atendimentos familiares, visitas, articulações, supervisão clínico, elaboração de planos de ação. Essas ações, né, são para o desenvolvimento do projeto, mas as específicas, igual eu falei, das práticas, né, individualizadas, das duas práticas principais são, então, a vivência com os atores do sistema de garantia de direitos. Como é que foi essa vivência? Então, a gente estava no território, conversando sobre essa temática da deficiência e a forma de atendimento e acolhimento deles nesses serviços. E daí, sempre a pergunta era sempre essa: como fazer? A gente quer fazer de forma prática, a gente quer ter um modelo, a gente quer que seja para todas as deficiências. E a gente sempre respondia: depende, é necessária a convivência, é necessária a observação. Eu acho que muito disso dos serviços diz em relação à desinformação e convivência da pessoa com deficiência, porque a maior dificuldade dele, né, no tempo que a gente trabalhou, é como fazer, o que fazer. Então, a gente teve esses momentos de reflexão da própria convivência mesmo da pessoa com deficiência no território. O outro momento, né, que é a vivência com as crianças participantes do Center, a gente criou, então, uma programação de forma bem dinâmica. Assim, foi um trabalho que a gente sentou em equipe e foi dividindo em 4 etapas para a gente poder atingir, né, falar dessa temática com criança e adolescente, para posteriormente a gente tentar a inclusão de pessoas com deficiência nos espaços. Existia, sim, pessoas com deficiência nesse espaço, no total eram 4, mas com deficiências leves, né? Então, a primeira abordagem que a gente fez com eles foi apresentar uma música. A gente criou uma música que chama Você Sabe o Que É, e nessa música a gente colocou todos os tipos de deficiência, e como elas são, que forma elas são, e deixamos a deficiência intelectual, que foi percebida durante os grupos com a maior dificuldade de entender, compreender, para que eles terminassem a estrofe dessa deficiência intelectual para continuar a música. Então, acho que foi bem legal, porque eles começaram a imaginar e criar o sentido mesmo da pessoa com deficiência intelectual, né? Dessa deficiência que, então, é mais difícil da gente entender e perceber. Então, eles conseguiram, todos os grupos, finalizar a estrofe dessa música, né? Então, Você Sabe o Que É. Num outro momento, a gente apresentou um curta-metragem que chama Lupe. Essa curta-metragem, ele conta a história de uma menina que ela tem TEA, né, transtorno do espectro autista, ela é não verbal, e ela tenta fazer uma atividade de canoagem com um colega. E aí, nessa atividade que ela vai tentar fazer, acontece uma desregulação, né, dessa criança, dessa menina, e daí ela tem essa dificuldade, o colega tem dificuldade de compreensão do que está acontecendo, e por que ela desregulou, e por que ela não fala. Então, a gente apresentou esse curta, e a partir disso, a gente fez um quiz com as crianças para elas conseguirem entender qual o tipo de deficiência, como é que eles poderiam fazer, de que forma respeitosa, o que eles poderiam fazer para, naquele momento, acolher uma pessoa que está nessa situação. Então, acho que foi muito legal que eles trouxeram exemplos da própria escola, do que acontece, de como eles fazem, né? O outro momento também, a gente criou um jogo que chama Caça aos Apoios. Essa Caça aos Apoios, na verdade, ele é uma cópia do Caça ao Tesouro. A Caça aos Apoios, eu até trouxe um símbolo aqui para a gente, não sei se dá para ver. Nós fomos criando simbologias, né? E dentro das simbologias, a gente escondeu essas imagens, né, como Caça ao Tesouro, Caça aos Apoios, no CC Inters. E além da simbologia, a gente tinha cartas que faziam essa interlocução. Por exemplo, a pessoa que tem deficiência visual, quais são os tipos de apoio que ela precisa? Então, além deles caçarem essas simbologias, eles tinham que fazer essa conexão de quais os apoios eram necessários para enfrentamento, né, para as barreiras dessa deficiência. Foi muito legal que eles sempre traziam exemplos que tinham em casa, de um amigo, na escola, da comunidade, o que eles faziam e como, por exemplo, eles não sabiam o que fazer.
E para finalizar, né, esse momento de vivência com eles, eu acho que foi muito importante, a gente introduziu a palavra capacitismo. É uma palavra nova para criança e adolescente, a maioria não tinha escutado, então a gente levou essa palavra capacitismo, levamos frases capacitistas, né, então que a gente escutou durante o encontro com eles, então uma das frases era se fez de surdo, né, e o que isso significava. E aí as crianças, a partir do capacitismo, fizeram teatros de fantoche, criaram músicas e fizeram apresentações sobre momentos capacitistas. Então foi assim, muito importante, eu acho que quando a gente fecha, né, fizemos essas 4 separações de dinâmicas, foi muito importante que ao final eles conseguiram observar o preconceito, a dificuldade de como, né, se comportar, como assim vivenciar, como dividir momentos com pessoa com deficiência, principalmente na escola. E eu acho que isso foi um grande, assim, o ápice do nosso projeto com as crianças e adolescentes do C-Center. Pode passar, Marina. Então, a gente teve alguns resultados, né, 22 acolhidas iniciais, 28 articulações com a rede, 16 planejamentos e monitoramento das ações. Aqui, nesse dia do C-Center, nessa foto, além das crianças, a gente também estava com um grupo de idosos, porque o C-Center também, ele atende essa demanda. E nesse dia, os idosos também quiseram participar, e eles trouxeram muito essa dificuldade também de como, né, de como conversar, de como que interagir, que forma. Então, acho que um momento de troca, além das crianças com eles, de como ter essa vivência mesmo com pessoa com deficiência, porque lá nesse lugar, o C-Center Algodal, tinha uma pessoa com deficiência dentro do grupo de idosos. Pode passar. Marina, pode passar. Mais um. Pode passar mais um? Pode. Eu acho que eu só estou vendo a última que eu falei, acho que deve ter travado, então, para mim. Pode passar. Foi? Não. Quer vir aqui na minha sala, Má? Quer vir aqui? Agora foi. Foi? Então, 23 visitas domiciliares, 8 vivências para os atores de Sistema de Garantia de Direitos, 23 elaborações de plano de ação. Pode passar. E aí, essa foto, né, é muito legal essa foto, vou falar o motivo do porquê. Então, 37 escutas e orientações, 10 supervisões institucionais e 15 vivências com crianças e adolescentes. Essa foto foi a foto do nosso encerramento do projeto. Então, o que a gente fez? Durante a execução do projeto, a gente criou um formulário de barreiras, que foi, junto com as coordenações do C-Center, preenchido para a gente poder identificar se realmente é realizada a inclusão no serviço ou não. E aí, a gente chamou eles para essa reunião, e na reunião a gente observou que levantou o quê? Que hoje os C-Centers não estão prontos para realizar a inclusão de pessoas com deficiência. E são, assim, por vários motivos, né? Desde a questão de infraestrutura, desde a questão do RH. Então, eu acho que o legal dessa reunião de encerramento é que a gente fez como se fosse uma pré-conferência mesmo. A gente conversou sobre isso, pensou no que a gente poderia fazer para essa possível inclusão. E o que a gente deixa, né, desse projeto que se encerrou, portas abertas, porque daí a gente conseguiu que eles entendessem dessa necessidade real, né, dessas crianças que estão aqui também precisam estar em espaço de convivência, e deles pensarem sobre isso na nova escrita do projeto, quando eles forem realizar. Então, acho que é isso que eu tenho para falar para vocês do projeto, agradeço, e é isso. Muito obrigada, Mayara. Então, dando continuidade, vamos para o projeto Florescer, atendimento educacional especializado. Esse projeto foi viabilizado pelas empresas ArcelorMittal, Cota Inclusão, e Fortrac, Painco, Termal, Tremocode, UNAF e Volmens, Cota Inovação. Então, eu convido agora a Joyce Araújo para nos contar sobre essa linda ação de fortalecimento pessoal e coletivo. Joyce, você tem 10 minutos.
Bom dia, né? Como a Mariana já falou, eu sou a Joyce, sou do atendimento educacional especializado Florescer, né? Eu era. Por favor, você tem que pegar minha bolsa. Só um minutinho aqui no meu carregador, só um minuto. Então, vamos lá. O atendimento educacional especializado, ele visa, então, promover o acesso à participação, né, ativa e a permanência dos estudantes público-alvo da educação especial no ensino regular, né, por meio da oferta de recursos pedagógicos, né, de estratégias diferenciadas e serviços especializados que visem a eliminação de barreiras físicas, comunicacionais e atitudinais e pedagógicas, garantindo condições justas, né, de aprendizagem, desenvolvimento e inclusão escolar. Pode passar. Então, aqui, né, nós somos composta por essa equipe, né, a Mirella Leone, que é a nossa coordenadora e diretora também da escola, né, eu, que sou a pedagoga do atendimento no período da tarde, e a Raíza, que é a pedagoga do período da manhã, tá bom? Pode passar. Então, para quem fazemos, né, são os estudantes, né, de 4 a 17 anos, né, matriculados nas salas, né, em classes, né, comuns da rede regular de ensino, né, do município de Piracicaba e também as suas famílias. São pessoas de deficiência intelectual, o transtorno de espectro autismo, né, a deficiência múltipla e também o transtorno global do desenvolvimento. Pode passar. O que fazemos, então? O atendimento educacional especializado, ele é realizado no contraturno, né, das escolas, e o que nós fazemos nesse primeiro momento? A avaliação e a elaboração do plano de atendimento individualizado, que é o PAI, né, que era o PAI. Também nós fazemos o assessoramento aos professores e à equipe do ensino, né, regular, através de visitas periódicas. Então, nós vamos toda semana nas escolas e aí fazemos essa conscientização, essa orientação, essas trocas com os professores e a gestão. O acompanhamento individual das famílias, né, que é um espaço, né, de escuta e de orientação também, e construção também das estratégias, né, diante dos filhos, dos atendidos. A identificação das barreiras, a aprendizagem e a participação também nós fazemos, né, que é tudo aquilo que dificulta ou impede que o estudante aprenda, né, e participe das atividades e se envolva em grupo, tá bom? Também temos o desenvolvimento de atividades personalizadas, que é as adaptações, né, que nós fazemos, as propostas para atender às necessidades específicas de cada um. A utilização de recursos de acessibilidade e tecnologias assistivas, né, que aí a gente usa também, usamos ferramentas, materiais, né, e estratégias que facilitem o acesso, a participação e a aprendizagem de todos, tá bom? A orientação e apoio aos professores do ensino regular, né, que é essa troca que a gente tem, a promoção de atividades lúdicas e interativas, e o registro e acompanhamento contínuo da evolução dos alunos, que é isso que também depois nós chamamos os pais, e passamos para os pais também essa evolução maravilhosa, né, que o nosso trabalho ele proporcionou. Pode passar. Então, os resultados alcançados, né, no ano passado, no atendimento Florescer, nós tivemos 3 reuniões, né, de fortalecimentos de vínculos, né, e também trazer aí as famílias para o processo e o desenvolvimento feito aí, né, com eles, com os atendidos, tá, com os estudantes. Nós tivemos 3 vivências, né, que foram experiências fora da sala do atendimento, né. Também tivemos 3 estudantes desligados, que com sucesso, porque atingiram as metas, né, diante do que foi, dos objetivos que foi proposto para ele individualmente. Pode passar. Também tivemos 35 visitas escolares, tá?
que foi isso que eu falei, né, que é o nosso trabalho, né, que visa essas trocas, essa conscientização, as adaptações também que nós falamos. 33 alunos, estudantes ativos no projeto, nós tivemos o ano passado, e 37 formações, né, que são da equipe mesmo, de fortalecimento, de conhecimentos, e é isso, pode passar. E o impacto, né, do atendimento Florescer é o fortalecimento e integração entre a família e a escola, a participação e engajamento das famílias na formação dos estudantes, o impacto na comunidade, né, escolar. Então, o nosso trabalho é grupal, né, é com 5 atendidos, 5 estudantes, sempre visando a questão da individualidade, né, das barreiras de cada um. E é isso, então, é exatamente isso o nosso trabalho, né, que buscamos na educação, né, é exatamente isso, que buscamos na educação não apenas ensinar, mas transformar trajetórias, e é isso. Muito obrigada. Obrigada, Joyce. Então tá. Então, para encerrar este ciclo dos 4 projetos, o último projeto é o Projeto Livre Trânsito. Foi viabilizado pelo Fundeca, por meio do edital temático, né? Então, foi o CMDCA que financiou. E para encerrar esse ciclo, eu convido a Giovana Totti para apresentar o projeto que promove a autonomia e circulação social de pessoas com deficiência. Bom dia, pessoal. Vocês me ouvem bem? Sim. Eu sou a Giovana, sou psicóloga do Livre Trânsito, e hoje eu vou contar um pouquinho de como foi o nosso trabalho no último ano. Para explicar um pouco do Livre Trânsito, eu gosto sempre de evocar essa memória que todo mundo tem, né? De quando foi que a gente começou a transitar com liberdade, quando foi que a gente começou a pegar um ônibus, cuidar das nossas coisas de forma independente. E muitas vezes a gente nem consegue nomear um tempo nisso, né? Porque é algo que, para pessoas sem deficiência, vai acontecendo de uma forma muito inserida mesmo na própria rotina. E quando a gente para pensar na pessoa com deficiência, o desenvolver dessa autonomia ele vai acontecendo num outro tempo. Por quê? A gente sabe que a sociedade, ela não está preparada ainda para receber a pessoa com deficiência. Então, para todos os lugares onde a gente percebe que os nossos atendidos saem, eles encontram uma barreira, seja física, seja atitudinal, de diversas formas. E isso vai gerando um medo também, tanto no próprio atendido de acessar esses lugares, quanto da família de promover essa autonomia. E o Projeto Livre Trânsito, ele vem para isso, para trabalhar esses pontos, para pensar na superação dessas barreiras e para promover a autonomia, o direito de ir e vir, de circular dos nossos atendidos, da pessoa com deficiência. Então, pode passar. A nossa equipe do projeto é a Andréia, nossa coordenadora do setor de assistência e desenvolvimento, eu, Giovana, que sou psicóloga, a Tainá, que é a nossa assistente social, o Tiago e a Ruth, que são os cuidadores sociais do projeto. E para quem que nós fazemos esse projeto? O projeto ele foi pensado nesse primeiro ano para jovens entre 16 e 21 anos atendidos aqui no Centro de Reabilitação. Além disso, além do trabalho com os jovens, ele também foi um projeto pensado para a rede de apoio e família desses jovens, para a gente poder atuar como um apoio mesmo para a rede de apoio, para a família, nessa promoção da autonomia. E por que essa faixa etária também, né? Entre os 16 e 21 anos, a gente entende que é esse momento da transição entre a adolescência e a vida adulta, e dentro dessa transição a gente percebe que é o momento de começar a estimular, de entender a importância dessa autonomia. Então, por isso, dessa faixa etária. Pode passar. Então, o que nós fazemos? A nossa ideia é estimular essas reflexões sobre o direito de viver da pessoa com deficiência, entendendo que tanto a sociedade quanto os próprios atendidos precisam discutir mais esse tema. Então, eu gosto de lembrar também,
primeiro grupo que a gente foi fazer com o Livre Trânsito, quando eu cheguei para falar que a nossa proposta era que a gente pudesse andar na rua sozinho em algum momento, os próprios participantes do grupo viraram para mim e falaram: meu Deus, andar na rua sozinho não, é muito perigoso. Então, foi ali que a gente foi percebendo também o quanto é importante estimular essa discussão entre eles mesmos, para entender quais lugares eles têm vontade de acessar, como eles têm vontade de acessar esses lugares e como que a gente pode juntos construir isso. Além disso, a nossa ideia é fortalecer a autonomia dos jovens em conjunto com a família. Então, fortalecer a autonomia desses jovens a partir de ferramentas que a gente vai ver nos instrumentais também que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo, para acompanhar o desenvolvimento das habilidades que são necessárias para a circulação, das habilidades que são necessárias para acessar os lugares, e a partir do momento desse fortalecimento também aumentar a segurança da família, porque isso é um ciclo que se alimenta, né? Quanto mais a família está segura, mais os jovens têm a possibilidade de acessar diversos lugares, e quanto mais eles têm a possibilidade de acessar esses lugares com as ferramentas adequadas, mais essa família também vai se sentir segura para eles acessarem mais ainda. E também incentivar a construção da autonomia desses jovens, né, da confiança desses jovens para resultar na autonomia, porque quanto mais eles percebem que eles podem acessar novos lugares, que aquele lugar que em algum momento parecia inacessível agora é acessível, mais eles descobrem do mundo, e mais isso amplia também o repertório, né, de possibilidades de vida, de possibilidades de futuro. Então, entender que se eu posso acessar um lugar de lazer, eu posso acessar também um lugar de esporte, de cultura, posso acessar um lugar de trabalho, de educação. Então, incentivar a construção da autoconfiança para que eles, para que mais lugares de acesso surjam a partir deles também. Pode passar. Então, um pouco dos resultados que a gente teve nesse último ano com o Livre Trânsito. Foram 200 acompanhamentos individuais. A gente entende que para estimular essa autonomia, o acompanhamento ele precisa ser muito individualizado, porque cada atendido, cada família vai ter a sua necessidade e a sua realidade. Então, dentro desses acompanhamentos, a gente tem atendimentos individuais com os atendidos daqui, né, com a pessoa com deficiência, para mostrar um pouco, para entender um pouco quais eram os desejos dela, as necessidades dela, do que ela já se sentia segura para fazer, o que ela não se sentia. Com as famílias também, para entender um núcleo familiar, entender quais eram as possibilidades, qual também era o histórico dessa pessoa em relação não só à saúde ou à educação, mas em relação ao acesso que essas pessoas já tiveram em outros momentos da vida também. Nós tivemos 94 atividades coletivas que aconteceram tanto aqui dentro do CRP quanto fora, onde em grupo a gente trouxe discussões sobre autonomia, sobre quais lugares existem para a gente acessar, o que é importante. Então, nesse desenvolvimento das habilidades, entraram muito nas atividades coletivas, de trazer um pouco quais são os perigos que a gente pode encontrar na rua, também como agir em determinadas situações, como se manter seguro nas circulações, quais são os documentos que a gente precisa, para que eles servem, explicar o documento. Então, tudo isso foi trabalhado dentro dessas 94 atividades coletivas. E nós tivemos também 200 práticas de circulação no território, onde os nossos cuidadores sociais eles saem com os atendidos de forma individual e também de forma coletiva, para fazer mesmo essa circulação no território. Então, a partir de tudo que a gente identificou nesses acompanhamentos e nessas atividades, a gente conseguiu elaborar algumas circulações dentro do território do atendido, próximo aqui do CNP também, entendendo e colocando na prática tudo isso que eles já vinham trabalhando, né, nas atividades aqui. Pode passar. Fortalecimento de espaço de escolha dos jovens, então entender quais eram os espaços que eles gostariam de frequentar, fazer esse fortalecimento tanto em relação a eles,
quanto em relação aos próprios espaços, então, articulações com lugares como o SESC, a Pinacoteca. Então, essas atividades aqui, uma delas foi no SESC, nas férias, outra foi numa livraria no shopping. Então, entender quais lugares que eles gostariam de acessar e como a gente pode fortalecer isso. E, além disso, 74 discussões de caso e articulações com a rede. Então, discussões que nós tivemos internas, com outras equipes aqui dentro do CRP e também com outros serviços que atendem esses jovens para a gente discutir na integralidade ali o atendimento deles. Alguns instrumentais que a gente tem, então, né, que a gente fala do desenvolvimento dessas habilidades. Essa planilha de acompanhamento é uma planilha que os cuidadores preenchem a partir das saídas. Então, a gente tem alguns pontos a serem avaliados e a cada saída são avaliados todos esses pontos que a gente consegue entender. A partir das cores, né, o verde para bom, o amarelo para desenvolvimento e o vermelho que ainda precisa ser muito trabalhado. E a partir disso a gente consegue visualizar mesmo de forma contínua como está o desenvolvimento dessas habilidades. Para mostrar também, tanto para o acompanhamento interno nosso, quanto para o acompanhamento externo, para acompanhamento da família, né? E também para mostrar para o atendido o próprio desenvolvimento dele. Pode passar. O plano de trajeto, que ele é construído em conjunto com o atendido, mostrando um pouco qual a dimensão que ele já tem do trajeto que está sendo proposto para ele, o trajeto que está sendo construído com ele, e como a gente pode avaliar do que ele sabia no começo, do que ele conseguia desenvolver no começo e do que a gente conseguiu avançar ao longo do tempo. Pode passar. E a nossa tag rastreadora, que a gente foi implementada aqui mais para o final do projeto, que é a ideia de uma tag de localização, onde os atendidos eles podem fazer a circulação sendo acompanhados. Então, nesse dia, o Thiago, que é o cuidador, estava acompanhando a circulação num determinado ponto e a gente teve 2 atendidos, eles foram em dupla para fazer um determinado trajeto aqui próximo e a gente pôde acompanhar para entender, para também poder acompanhar se tem alguma dificuldade no meio do caminho e tudo mais. Então, é um dispositivo também para acompanhamento. Pode passar. E agora um vídeo rapidinho que mostra um pouco do projeto, e esse é o Guilherme, um dos nossos atendidos também. O Grupo do Livre Trânsito reforça a importância dos atendidos se locomoverem pela cidade de forma cada vez mais autônoma, segura e confiante, explorando diferentes espaços do território e superando barreiras no dia a dia. Com frequência, o grupo realiza atividades externas que envolvem trajetos reais, uso de transporte público, circulação em praças, comércios, equipamentos culturais e serviços essenciais, permitindo que cada participante desenvolva habilidades de orientação, tomada de decisão e convivência comunitária. Essas experiências ampliam repertórios, estimulam a independência e fortalecem a participação social, promovendo inclusão e qualidade de vida. Então, esse foi um pouco do trabalho do Livre Trânsito. Agradeço a atenção de vocês e seguimos aí para o próximo projeto. Obrigada, Giovana. Bom, durante todo o período de execução, o CRT buscou dar visibilidade às ações realizadas e às empresas destinadoras de imposto de renda, por meio de vídeos nas redes sociais e da presença da logo das empresas em nosso site. Essas foram as formas de contrapartida oferecidas e, principalmente, de reconhecimento pela confiança depositada. Bom, encerramos o ciclo e abrimos novos caminhos. Graças à confiança de vocês, fomos novamente contemplados pelo edital Fundeca e conseguimos captar 100% dos recursos necessários para os 3 novos projetos, que já estão sendo executados desde março de 2026 e seguem até fevereiro de 2027. Seguimos, portanto, ampliando nosso impacto. Agora, vamos conhecer rapidamente os novos projetos. Bom, são eles. Então, o primeiro, projeto Interações, viabilizado pela empresa Caterpillar, Cota Liderar. Para nos apresentar melhor essa iniciativa, eu convido novamente a Débora Moraes. Débora, você tem 3 minutos. Bom, gente,
O projeto Interações, agora nesse novo ano, né, como a Mariana trouxe, ele vai promover também essa articulação entre família, escola e território, buscando o trabalho das práticas intersetoriais, pensando na eliminação das barreiras e também nessa inclusão social da pessoa com deficiência, né, principalmente crianças, adolescentes e jovens, que são o público-alvo também deste projeto. Pode passar, Marina, por favor. A equipe, ela se mantém a mesma do Conectando Laços, então somos Mirella, eu e Sabrina, como eu já havia explicado, também nesse viés da atuação psicossocial. Aí eu vou trazer um pouquinho de quais são as ações desse novo projeto. Bom, a gente vai ter momentos de planejamento, reuniões e registros das ações, acolhimento integrado na matrícula, então já na chegada do novo estudante, aqui é a Escola de Educação Especial João Guidotti, a dupla psicossocial vai fazer também essa abordagem, não só com o estudante, mas também com a família. Os círculos de cuidado e aprendizagem, que são momentos destinados a acolhimento, reflexões e avaliações, né, do que é feito, do que se planeja ser feito com os alunos, dentro de encontros com a equipe da Escola de Educação Especial João Guidotti, estudos de caso interdisciplinar, que também são feitas com a mesma equipe, mas pensando em caso a caso de cada aluno específico, o que a gente pode contribuir para eles aqui na realidade escolar e fora dela também. A supervisão técnica também nos auxilia nesse momento de reflexão para atuação prática, né, no dia a dia aqui na escola. Momentos de assembleia estudantil, que são muito importantes para a gente, de fato, colocar a voz ativa aí dos alunos, né, no que eles desejam, como eles desejam fazer e o que fazer aqui no contexto escolar. Os encaminhamentos e articulações com a rede intersetorial, que também são muito importantes, né, como eu já expliquei em um outro momento. As vivências psicossociais no território, que ao invés de abordar apenas o contexto da educação com as escolas estaduais, a gente ampliou para poder também trabalhar com outras políticas públicas e pensar essa inclusão social ainda mais. Os atendimentos às famílias e alunos, os grupos de famílias, que são momentos muito importantes para a gente trabalhar toda essa demanda que a gente percebe aqui dos alunos na escola, visitas domiciliares, e também os nossos grupos com os alunos, que passou aí por uma modificação bem bacana. Pode passar, Marina, que eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Os grupos, né, que levam o nome de CRIAR, que vai trabalhar justamente o crescimento, a reflexão, a independência, a autonomia e a responsabilidade com os estudantes. Do que a gente pôde observar cada vez mais, né, perto e escutando os estudantes, a gente percebeu que seria importante 4 frentes específicas de atuação. Então, o cuidado ambiental, no qual a gente pode abordar, por meio da horta do Centro de Reabilitação, que é a nossa ferramenta de trabalho, ações de responsabilidade, de cuidado, né, de respeito ao tempo. O nosso grupo sensorial, que visa trabalhar de outras formas, né, as experiências práticas aqui com os alunos. O grupo de autonomia, está aí pensando no mercado de trabalho, na moradia individual, né, situações que são mais voltadas para o dia a dia, né, para a prática das atividades diárias de fato, e a socialização, que visa aí um pouquinho desse estímulo, né, do início de uma conversa, de se colocar dessa voz ativa. Essas fotos são fotos já desse ano, como a Mariana falou, em março o projeto já iniciou, e a gente tem aí alguns registros para vocês. Pode passar, Marina, por favor? É isso, pessoal, muito obrigada. Muito obrigada, Débora. Agora a gente vai para o próximo projeto, né? Então, o projeto Livre Trânsito 2.0, viabilizado pelas empresas Andritz, Cota Liderar, e Grupo Stefanini, Cota Conectar. Então, Giovana, chamo você novamente para compartilhar os próximos passos dessa importante ação. Bom, pessoal, então, o Livre Trânsito 2.0 é a continuação, né, do primeiro projeto do Livre Trânsito.
Então, a nossa ideia é que, para promover toda essa autonomia, é um trabalho contínuo, né? Então, nesse primeiro ano, a gente começou fazendo esse trabalho com jovens de 16 a 21 anos, e a nossa ideia nesse ano é dar continuidade com esses jovens e acrescentar ainda a ideia de resoluções práticas de questões do dia a dia, como a gente vai ver um pouco mais para frente. Então, pode passar. A nossa equipe se mantém a mesma, a Andréia é coordenadora, eu psicóloga, a Tainá assistente social, e o Thiago e a Ruth, os nossos cuidadores sociais. Tá? Bom, nesse ano a gente tem uma mudança no público-alvo também. Nós temos 40 jovens entre 14 e 21 anos. A gente entende que aumentar um pouco, né? Então, começar um pouco antes, em vez de 16, começar essa discussão com 14 anos, é também uma forma de ampliar o desenvolvimento dessa autonomia, que quanto mais cedo a gente começa, mais a gente desenvolve. E além da rede de apoio e os familiares também. Pode passar. Então, a nossa ideia nesse projeto 2.0 é entender a juventude como protagonista, né, da própria história, principalmente os jovens com deficiência, continuando no desenvolvimento dessas habilidades para a circulação real no território, entendendo que tem burocracias cotidianas, como, por exemplo, tirar um RG, fazer um cartão de ônibus, marcar a própria consulta no posto de saúde, que são muito próprias, né, de cada pessoa, e que é muito interessante que eles se apropriem disso, pensando no envelhecimento deles, no amadurecimento deles, no envelhecimento da própria família, né, que a gente entende que existe uma sobrecarga da família também que cuida de uma pessoa com deficiência, dos cuidadores no geral, né. Então, a gente entende que quanto mais eles se apropriam disso, também mais eles se apropriam da própria vida, e também diminuem essa sobrecarga da rede de apoio e da família. E, além disso, eles constroem experiências de pertencimento. Então, quanto mais eles acessam um lugar, mais eles se sentem pertencentes ali, mais eles entendem como aquilo faz sentido para a própria vida deles. Então, ampliar essa ideia da circulação para além de só se locomover no território, mas também uma apropriação mesmo do que é feito ali, de como eles podem fazer isso. E nisso também visando diminuir as barreiras que eles enfrentam na hora que eles vão acessar esses serviços, esses meios também. Pode passar. Então, para esse próximo projeto, a nossa meta são 20 atendimentos individualizados, né, tanto com o atendido quanto com a rede de apoio, 16 práticas de circulação no território, 18 práticas, desculpa, de circulação no território por mês, 16 atividades coletivas ao longo do mês também, com mais ou menos ali 4 por semana, 4 por semana, isso. Uma atividade por mês com a rede de apoio e família, visando, né, trazer mais, ter um espaço para a rede de apoio. Suprir totalmente a demanda de visitas domiciliares, elaboração de plano de atendimento e também de aplicação do índice de funcionalidade, além de mapear o território dos jovens e fortalecer os espaços de escolha deles. Então, um pouco disso para o Livre Trânsito 2.0. Muito bem, Giovana. Então, agora vamos para o terceiro e último projeto, né? Projeto Território em Movimento, sem barreiras para a inclusão, viabilizado pelas empresas Hyundai, Cota Liderar, Danpower, Drogal e Turbimac, Cota Conectar, Fortrack, Painco, Termal, Tremocode, Unimil e Pessoas Físicas, Cota Acolher. Então, chamo novamente Maiara para apresentar essa iniciativa. Então, olá, estou de volta aqui para apresentar esse projeto 2026, Território em Movimento, sem barreiras para a inclusão. Esse projeto, ele é um projeto criado por várias percepções, assim. Então, eu vou falar das percepções bem rápido e vou falar 4 palavrinhas para a gente poder lembrar das práticas desse projeto. Então, a primeira percepção que a gente teve desse projeto foi durante a execução do projeto Era Uma Vez e da execução do projeto Florescer. Então, a gente teve essa primeira percepção, e a palavra para essa percepção é integração. A segunda percepção foi durante o atendimento das famílias e seus filhos e filhas, e aí a gente tem 2 palavras. Uma é a sobrecarga da mulher
e a outra é isolamento. E a terceira percepção, que vai, então, fazer a junção de tudo isso nesse projeto, são as lacunas de atendimento de algumas demandas específicas do município. E para essa percepção, a palavra é ampliação. Então, aqui o projeto é uma iniciativa que desenvolve a inclusão educacional e social de crianças, adolescentes e jovens com deficiência. E aqui a gente já tem a primeira palavra, que é a palavra integração. Então, é o atendimento educacional especializado com acompanhamento, da dupla psicossocial. Pode passar, Marina. Então, a nossa equipe, olha aí, ela cresceu, né? Mirella como coordenadora, a Joyce, que é a nossa pedagoga no período da tarde, a Raíssa, que é a nossa pedagoga no período da manhã, o Bruno, psicólogo, e eu como assistente social. Pode passar. Então, olha aqui a segunda palavra aparecendo. Para quem fazemos? A segunda palavra é a ampliação. A gente ampliou, então, a idade, agora a partir de 4 a 21 anos. Então, são alunos matriculados na rede de ensino. E a outra ampliação é para o atendimento de, além de pessoas com deficiência intelectual e múltipla, pessoas com transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, essas pessoas hoje no município, a gente conseguiu observar que elas não são atendidas. E quem são, né? Eu vou dar alguns exemplos desses transtornos que são o TDAH, né? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, dislexia, descalculia, transtorno do espectro autista TEA. Então, assim, a gente está ampliando esse atendimento de acordo com a lacuna que a gente encontrou na primeira perspectiva. E famílias, né, preferencialmente em situação de vulnerabilidade social. Pode passar. Aqui, então, são atividades que fazemos, ações que fazemos por bom desenvolvimento do projeto, né? E aí, a gente elencou 3 para falar sobre essa diferença desse projeto novo, né? Então, são ações de socioterritorialidade. O que são essas ações? Quando a gente fala da palavra isolamento, olha aqui a terceira palavra surgindo. Então, lembre que são 4 palavrinhas. O isolamento, as famílias falavam que por conta de julgamento e preconceito dos seus filhos com deficiência, pelo próprio comportamento, eles não frequentavam o território, não sabem dos serviços, programas e projetos. Então, trimestralmente, nós vamos estar nos territórios fazendo algum tipo de ação, indo a algum serviço, em algum projeto, programa. A outra diferencial desse projeto, que daí ele vem com a quarta palavrinha, quarta 3 palavrinhas, que são a sobrecarga da mulher, é o grupo de apoio e fortalecimento familiar. O que a gente identificou? Além da sobrecarga, que a gente chamava elas, né, as famílias no geral, para virem aqui em outros horários que não os horários que seus filhos e filhas estivessem em atendimento aqui. Então, a gente começou a fazer grupos nos horários que elas estão aqui, que os filhos estão aqui em atendimento. E outra coisa que a gente fez que foi muito legal também, a gente mapeou todas as figuras masculinas de todas as famílias que estão dentro desse projeto. E todos os convites para os grupos foram direcionados principalmente para as figuras masculinas. E hoje a gente tem pelo menos a participação de uma figura masculina nos grupos, nesses grupos de apoio e fortalecimento familiar. Então, o que antes a gente não via, não tinha esse contato, hoje a gente já está conseguindo nesse novo projeto. E o outro diferencial, que também vem em relação à ampliação desse atendimento, é a orientação parental. O que é isso? A gente fazia inicialmente uma reunião de responsáveis de uma forma geral, generalizada, de informações. Hoje a gente faz uma orientação parental, já fizemos com todos os atendidos, que é o quê? Mostrar habilidades do atendido, mostrar as barreiras que temos ainda e mostrar as metas, o que a gente está pensando de fazer com ele durante esse atendimento. E daí o que aconteceu com isso? Com essa orientação parental individualizada, a família conseguiu de fato entender qual é o trabalho realizado pelo projeto. Então, o que era de uma forma generalizada, hoje ela consegue entender, hoje ela dá opinião, ela vem trazer vivência, ela identifica o que ela pode fazer dentro da casa dela com o seu filho ou filha. Então, isso também é o diferencial do projeto, né? Trabalhar isso. O que a gente faz, né? O que a gente vai fazer, né, nesse tempo? Então, aqui são algumas atividades, né, que fazemos. Pode passar, Marina. Aqui a gente já tem alguns dados, mas eu acho que só vou focar num dado maior, que a nossa meta inicial são 45 estudantes, e hoje a gente já está com 51 estudantes, né?
Então, que a gente está tentando, sim, fazer esses grupos, né, esses atendimentos grupais, e também com as crianças em 2 dias, né, que no projeto anterior a gente fazia em 3, então a gente diminuiu para poder atender toda essa demanda, e a gente está vendo que tem essa demanda além de uma lista de espera, né. Então, só vou passar rapidamente os resultados, né. A gente já conseguiu esse ano realizar 39 atendimentos psicossociais, sondagens pedagógicas. Eu acho que uma outra coisa importante ressaltar aqui, que como eu falei, habilidades, barreiras e metas, as barreiras também são identificadas através de visitas escolares. Então, as pedagogas, né, junto com orientadoras, elas vão na escola, e qual que é a barreira da escola? O que nós vamos trabalhar aqui no projeto? Então, eu acho que esse é o diferencial desse projeto, é um projeto, assim, na minha percepção, bem inovador, né? E, de novo, ele tem o nome Território em Movimento, porque a gente vai estar nos espaços externos e espaços internos também. Acho que é isso. Não sei se já passou meu horário, queria agradecer. Obrigada. Mayara, com certeza já passou, mas está tudo bem. Vamos lá. Então, chegamos ao fim do nosso café virtual. Gostaria de agradecer com muito carinho a toda a equipe do CRT, que se dedicou para entregar este momento com qualidade e significado. Muito obrigada. E principalmente cada empresa, instituição e pessoa aqui presente. A destinação de vocês vai muito além de um recurso financeiro. Ela representa oportunidades, dignidade e transformação de vidas. Tudo isso só é possível graças a uma rede sólida e comprometida, que garante que cada investimento se transforme em impacto real. Que este encontro fortaleça ainda mais nossos laços e renove a certeza de que investir em pessoas vale muito a pena. Esperamos seguir juntos nessa caminhada. Um grande abraço e até o próximo Café Virtual. Muito obrigada, pessoal. Tchau!